meus amigos, voltamos aqui com o nosso segundo dia do Congresso Florestas Online e vamos à nossa quarta palestra de hoje, muito ilustrativa, que é da minha amiga Juliana da Embrapa, mas antes eu queria dar uns recadinhos aqui. Queria agradecer principalmente os nossos patrocinadores, a Armogen, a Bayer, a Mirex, a Serenbogen, a Ponsen, a Dinago, a Komatsu, a Tamex, a Guarani, a Ecoprodutos, a Comptec e a Equilíbrio Equipamentos por estar nos proporcionando fazer esse evento gratuito para você que está aí do outro lado assistindo com a gente. Se não fossem nossos patrocinadores aqui em volta, com certeza não estaríamos fazendo esse evento. Então, devemos agradecer a eles, que são eles que possibilitam que a gente possa fazer, convidar essas pessoas tão ilustres para vir aqui fazer uma palestra para vocês de nível internacional. É uma palestra boa atrás da outra, tá muito bom. Eu queria agradecer realmente todo mundo, agradecer a Embrapa Florestas, que é a nossa parceira desde o primeiro evento, é nossa parceira. Todo ano, 9, 10 palestrantes da Embrapa Florestas estão aqui com a gente, nos abrilhantando com suas pesquisas, que tudo que a Embrapa faz de bom. E outra coisa que eu falo para muitas pessoas, assim, mas às vezes eu recebo um contato aqui, as pessoas perguntam, como é que eu faço tal coisa? Como é que eu descubro tal coisa? Você conhece a biblioteca da Embrapa Floresta? Tem muita informação lá, são formações produzidas por esses pesquisadores da Embrapa. Então, em nome de todos nós do setor brasileiro, setor florestal brasileiro, quero agradecer a Embrapa por toda essa pesquisa que vocês fazem e disponibilizam também gratuitamente para a gente. Então, você tiver curiosidade um dia, entra lá na biblioteca, no site da Embrapa, embrapa.br, né, Embrapa Floresta, você vai ver o que tem de informação privilegiada para você. Então, aproveitando o embalo, Juliana, bom dia, seja muito bem-vinda. Então, bom dia, Paulo, bom dia a todos. Meu nome é Juliana Degenhardt, eu sou pesquisadora da área de biotecnologia da Embrapa Florestas, sou responsável pelo Laboratório de Cultura de Tecidos e Transformação, e, primeiramente, gostaria de agradecer muito a organização do evento, pelo convite de participar, espero poder contribuir, espero que eu possa mostrar. O tempo é curto, na verdade, né? Espero, dentro do tempo que a gente tem, mostrar alguma coisa e que seja de útil para todos que estão assistindo, tá? Então, são anos e anos. E são anos e anos de estudo, né? Anos e anos de pesquisa, então eu vou tentar resumir e contextualizar, na verdade, dentro das pesquisas e dentro do que o setor faz na área de cultura de tecidos, né, como usar as nossas técnicas dentro do setor florestal. Então, o título é Desafio da... Vou ler rapidinho, antes de você começar, eu vou ler seu currículo aqui, rapidinho aqui. Tá jóia. A Juliana Degenhardt Goldbar é pesquisadora há 15 anos na Embrapa, doutora em biotecnologia pela Universidade de Hannover, na Alemanha, em 2006. Suas pesquisas são voltadas para a clonagem de espécies florestais por diferentes técnicas de cultura de tecidos, atuando também na área de transformação genética de pópulos, como planta modelo para estudo de função gênica. Seja muito bem-vinda, bom dia, a palestra é sua. É com você, Juliana. Obrigada. Então, hoje eu vou falar a respeito dos desafios da cultura de tecidos aplicada a espécies florestais. Bom, tá? Eu dividi, então, a palestra para ficar de uma forma mais fácil de entender. Então, na introdução, eu vou falar um pouco da introdução da cultura de tecidos, mais especificamente da clonagem, a aplicação dessas técnicas dentro do setor florestal, falar um pouco do estado da arte de eucaliptos e de pinos, e então vou terminar falando dos projetos em andamento nessa área na Embrapa Florestas. Bom, a gente sabe que a área de florestas plantadas no Brasil, ela é responsável por uma grande parte do PIB e tem uma importância muito grande na economia do Brasil, né? E essa área, praticamente toda ela, é representada por espécies de eucaliptos e de pinos, e que o sucesso dessa silvicultura brasileira, que a gente observa hoje em dia, mais especificamente do setor de áreas plantadas, ela está diretamente associada à aplicação de respostas de pesquisas, né? Essas pesquisas, então, desenvolvidas tanto em empresas privadas, quanto universidades, quanto instituições de pesquisa. A grande parte da pesquisa, então, de espécies florestais
sempre baseada, então, em pinos e eucaliptos. Então, são anos, até mesmo décadas, até mesmo séculos de pesquisa ao redor do mundo com espécies desses gêneros, o que culminou com o sucesso que a gente vê hoje, né? E os investimentos, então, eles foram feitos tanto na área de programa de melhoramentos genéticos, quanto nas práticas silviculturais e manejo, principalmente. Com relação à clonagem, então, a clonagem ela é uma ferramenta importante dentro dos programas de melhoramento genético, porque ela permite fixar os ganhos genéticos obtidos. As técnicas de clonagem, elas possibilitam, então, uma multiplicação rápida, eficiente e em escala de materiais elite para os mais diferentes propósitos comerciais. Ele é um processo, então, de reprodução assexuada, que resulta, então, em cópias geneticamente idênticas da planta selecionada que a gente quer, então, multiplicar. Eu dividi aqui nesse slide, tá? Eu procurei colocar nessa forma dessas duas fotos aqui, então, a clonagem em macropropagação e micropropagação. Na parte de macropropagação, que a gente vê, então, na foto acima, ela é representada, na verdade, por várias técnicas, então, como a estaquia, a enxertia, a porquia, a mergulhia, dentre outras, né? E na foto de baixo, então, a gente tem uma foto de um laboratório que é representando, então, a micropropagação, ou seja, cultivo in vitro, cultura de tecidos, onde a clonagem é feita, então, em ambiente controlado, em ambiente estéril e em meios de cultura. Com relação, então, à cultura de tecidos, ela é uma dividida, então, em um conjunto de técnicas também direcionadas ao crescimento de células vegetais ou partes de plantas em condições de laboratório, em meio a nutrientes, sob controle de ambiente simulado e estéril. A cultura de tecidos ela é possível porque ela é baseada no conceito de Haberland, de 1902, então já há bastante tempo, que se conhece a totipotencialidade, que diz que cada célula vegetal tem o potencial de regenerar uma planta inteira nova, né? E igual àquela célula que deu origem a ela. Bom, a escolha da técnica da cultura de tecidos que a gente vai fazer vai depender dos objetivos do trabalho e da espécie com que se pretende trabalhar. A gente pode dividir as técnicas em 3 grandes áreas, que seria, então, a regeneração de gemas axilares pré-existentes, a regeneração de gemas adventícias e a embriogênese somática. Eu vou falar ao longo da palestra um pouquinho de cada uma dessas técnicas dentro do contexto das espécies, tá? As principais aplicações da cultura de tecidos, então, ela pode ser usada na multiplicação massal de genótipos selecionados em um espaço bastante reduzido, aí também abrindo a possibilidade, hoje em dia, da utilização de bioreatores para aumentar ainda mais a capacidade e a velocidade dessa clonagem massal, a obtenção de mudas de alta qualidade fitossanitária, em uma alta produção, garantindo ainda, então, uma alta fidelidade genética, clones perfeitos, né? A possibilidade do enraizamento e multiplicação de genótipos recalcitrantes a outras técnicas, como a estaquia, por exemplo. Isso é possível através de uma outra aplicação, que é o rejuvenescimento do material por múltiplas repicagens in vitro, que aumenta, então, o enraizamento de material recalcitrante. Ela é necessária também como uma ferramenta para a transformação genética de plantas, para a obtenção de plantas transgênicas, possibilidade ainda também de produção de metabólitos secundários de alto valor comercial, então, em laboratório, de forma contínua e controlada, e possibilita ainda também a conservação in vitro e a manutenção na forma de bancos de germoplasmas de genótipo elite, com baixa necessidade de mão de obra, e com acesso, que o material pode ser acessado e multiplicado quando necessário. Tá? Com relação, então, à aplicação dessa técnica economicamente no Brasil para os eucaliptos, para as espécies de eucaliptos, né? Aproximadamente 50% dos plantios do eucalipto do Brasil são clonais, e a gente viu nos últimos anos, então, que a combinação de melhoramento genético com seleção clonal possibilitou que a produtividade aumentasse de 25 a 30 metros cúbicos por hectare por ano para 35 a 45, e com áreas podendo chegar a 60 a mais de 60 metros cúbicos, né, por hectare ano.
A micropropagação no eucalipto, ele é utilizado principalmente pelas empresas do setor florestal como forma de rejuvenescimento de material para mini jardim clonal, ou seja, as mudas são micropropagadas, multiplicadas, levadas para o canaletão na forma de mini jardim clonal, e elas são renovadas dessa forma a cada 2 ou 3 anos, e dessas mudas, então, são feitas as estacas, e por isso daqui, então, ele é clonado a partir do mini jardim clonal para ser levado para o campo, tá? A quantidade de muda e como exatamente isso é feito, a gente não tem acesso porque tem a ver com a proteção de propriedade intelectual das grandes empresas do setor. Então, é difícil de encontrar dados oficiais com relação à quantidade de mudas produzidas por micropropagação dessa forma e para essa finalidade. Outra função da cultura de tecidos, outra aplicação pelas grandes empresas do setor florestal, então, então aqui primeiro mostrando só como é que ocorre a parte da micropropagação, desse rejuvenescimento por micropropagação. Então, são escolhidas as plantas que se quer micropropagar, então são tirados os segmentos nodais na primeira foto ali. Esses segmentos nodais, naquela segunda foto, então, eles são introduzidos in vitro, onde, então, as gemas axilares, começam a regenerar. Essas gemas são, então, isoladas, como na terceira foto é mostrado, elas crescem e multiplicam, como observado na primeira foto da esquerda embaixo, então elas são multiplicadas in vitro, e então elas podem ser enraizadas e voltar para o mini jardim clonal, tá? Essa é a parte, então, da micropropagação. Outra aplicação, então, da cultura de tecidos para o eucalipto é a parte da transformação genética, então, a obtenção de plantas transgênicas pelas empresas de biotecnologia que trabalham nesse setor. A técnica, então, normalmente utilizada é a técnica, então, de regeneração de gemas axilares por meio, normalmente, de organogênese. Então, nessa técnica, o que acontece é que a gente pega as folhas micropropagadas, como nessa da primeira foto da direita abaixo ali. Essas folhas, então, são colocadas em contato com a agrobactéria que contém o plasmídio de interesse com gene de interesse. Essas folhas, então, são colocadas em meio de cultura com agente seletivo, dependendo do material, e aí, então, elas começam a formar essa massa que aparece nessa foto A. Dessa massa, então, começa a regenerar novas brotações. Essas brotações, que não têm, então, por enquanto, a parte radicular, elas são, então, selecionadas pelo meio seletivo, são regeneradas, então, as plantas transgênicas, que vão, então, multiplicar in vitro, vão ser individualizadas, como na foto F, enraizadas, e aí então pode ser levada para testes de casa de vegetação ou de campo, dependendo de qual for o nível da pesquisa que se está realizando. Bom, com relação ao pinos, como é que é a relação da cultura de tecidos com os plantios comerciais de pinos, né? A propagação vegetativa de genótipos superiores de pinos, ela sempre foi um grande desafio, devido à maturação do material. Então, a clonagem de espécies de pinos, de coníferas em geral, sempre apresentou um grande problema, porque elas sempre foram muito recalcitrantes à propagação vegetativa, de uma forma geral. Então, uma técnica muito promissora da cultura de tecidos, que vem sendo já utilizada há algumas décadas agora, e é aplicada, inclusive, economicamente, comercialmente, é a embriogênese somática, né? O principal desafio da técnica, então, os principais desafios é que ainda tem muita recalcitrância do material, então ela vai bem para algumas espécies, para muitas ainda não, então falta muita pesquisa ainda para desenvolver o protocolo. Dentro das próprias espécies que respondem, tem muito material, então, muito genótipo que não responde, e as mudas ainda são relativamente caras, né? Elas podem custar de 5 a 10 vezes o que custa uma muda por embrião zigótico, mas esses valores podem ser bem diferentes também quando feito em larga escala e como é feito por algumas empresas comerciais. Bom, os dados oficiais de plantios por parte de empresas, né, com relação a embriões somáticos, ainda é
também dados oficiais são desconhecidos, é sigilo empresarial, mas a gente sabe, por exemplo, que a Arborgen, ela faz clonagem por esse tipo de mudas e tem algumas empresas do Brasil que plantam essas mudas desta forma, tá? Para falar um pouco da técnica, explicar um pouco da técnica, como é que ela ocorre, então ela é a formação de embriões sem que haja fecundação, a partir de células somáticas. Então, teoricamente, qualquer célula de uma planta pode dar origem, sob condições adequadas, sob estímulos adequados no meio de cultura, a novos embriões. Esses embriões, eles são muito parecidos com os embriões zigóticos, e por isso eu coloquei essa figura ali para relacionar, então, os embriões zigóticos, as fases do desenvolvimento do embrião zigótico com o embrião somático, elas são muito parecidas, a principal fonte de explante, então, a principal fonte de onde a gente consegue fazer um embrião somático nas espécies de pinos e coníferas em geral é do próprio embrião zigótico, tá? Então, a vantagem dele é que a gente consegue um grande número de embriões a partir de um embrião. Então, é uma clonagem massal de um único embrião. Como é que ela como é que ocorre, então, quais são as etapas dessa técnica? A gente faz, então, o cruzamento dos parentais e dos cruzamentos, então, dos cones imaturos. A gente isola sementes imaturas. Essas sementes imaturas são colocadas no meio de cultura para indução de massas embriogênicas. A partir da indução, a gente coloca em meio de maturação, onde vai ocorrer, então, o desenvolvimento do embrião, que pode, então, germinar no final, ou seja, então, a partir de um único embrião, a gente pode ter centenas, milhares de cópias daquele mesmo embrião zigótico. Uma vantagem, então, é que essas massas podem ser criopreservadas, e a criopreservação, então, a qualquer momento do processo, depois de anos, depois de décadas, se eu tiver interesse naquele clone, eu posso voltar lá, recuperar esse material e germinar novamente novas mudas daquele material selecionado. A aplicação da embriogênese somática do Pinus no melhoramento, ela é muito interessante porque ela acelera o processo. Então, a gente tem o cruzamento, desse cruzamento, então, a partir dos embriões zigóticos imaturos, a gente obtém a clonagem em laboratório por embriogênese somática. Parte desse material, dessas massas, a gente congela no nitrogênio líquido, então criopreserva, enquanto parte desse material a gente vai germinar, né? Germina já na forma de clones e pode, então, levar para o campo na forma de testes clonais. Esses testes clonais, a gente pode, então, já selecionar quais os melhores clones. Os que não tiverem interesse, a gente descarta. Os que forem selecionados, a gente volta, então, para a criopreservação e pode fazer o resgate desse material, que pode ser, então, levado para plantio comercial. A vantagem é que, então, a partir do momento que a gente está fazendo o cruzamento, a gente já está clonando, já está selecionando e já tem o material clonado. Enquanto que num cruzamento convencional, você cruza, leva para o campo, seleciona e aí tem que clonar. E muitas vezes o material que você quer clonar não tem capacidade de clonagem, por causa que pode ser recalcitrante, né? Aqui a gente já está selecionando só o material que tem capacidade de ser clonado. Grandes empresas, então, como a Weyerhaeusen nos Estados Unidos, eles têm, inclusive, já um sistema de produção de embriões somáticos totalmente automatizado, robotizado mesmo, desde a parte do encapsulamento dos embriões somáticos até a parte do próprio plantio. É tudo robotizado. A Nova Zelândia e a Austrália, eles também plantam clones de Pinus radiata dessa forma, e existem dados da Forest Genetics, então, na Nova Zelândia, que eles estimam que os ganhos genéticos com os clones por embriogênese somática sejam de 15% a 20% maior para volume e crescimento e de 10% a 15% maior para a densidade da madeira quando comparados com os das melhores famílias de polinização cruzada. E nos Estados Unidos, também dados de plantações vindos de embriões somáticos para Pinus teda, eles são pouco divulgados, mas alguns dados citam que um clone atingiu cerca de $3.346 por hectare
vindo de embrião somático, quando comparado com $2.818 para a melhor família de polinização cruzada, né? Então, esses dados também têm que ser levados em consideração quando a gente considera o valor da muda, que é maior ainda no embrião somático. Bom, isso então se tratando de produtos florestais dos tradicionais do setor, né, que são então papel celulose, madeira em tora, carvão vegetal, painéis de madeira e pisos laminados. Mas a gente tem que levar em consideração também que o Brasil é um país com uma das maiores biodiversidades do mundo, com espécies nativas pouco exploradas, com valor desconhecido, pouco estudadas, e se devidamente prospectadas, elas podem significar aumentos maiores ainda para o setor florestal e para as florestas em geral, né? Mas a maioria carece de muitas pesquisas nas áreas de melhoramento genético, de silvicultura, de manejo, que foi, na verdade, investido em pinos e eucalipto. Então, além dos produtos florestais citados anteriormente, eu cito aqui ainda, por exemplo, o palmito, a erva mate, a borracha, o pinhão, as frutas nativas, as ornamentais, que são todos potenciais de espécies florestais. E por isso eu gostaria de citar aqui um caso de sucesso, que é a Bactris gazipis, a pupunha, que tem, então, um palmito de alta qualidade. Ela é nativa da região amazônica, mas ela se deu muito bem, por exemplo, aqui na região sul também, e ela vem sendo estudada já agora uma década, quase 2 décadas, onde vem sendo, então, trabalhada a parte de silvicultura, a parte de melhoramento genético também, e ela tem tido resultados muito expressivos e importantes. Ela tem, então, uma capacidade de perfilhamento muito boa, ela entra em produção já com 18 meses, e ela diminuiu muito o risco e a exploração de extinção de espécies nativas, como, por exemplo, a Eutépia edulis, que é a nossa palmeira, nosso palmito de Santa Catarina, enfim, do sul do Brasil, né? Essa espécie, então, ela foi desenvolvido para ela uma técnica de embriogênese somática muito interessante na Universidade Federal de Santa Catarina, pelo grupo do professor Guerra e pelo Douglas Steinacher, então, e agora essa técnica, ela é utilizada pela Vivetec, que é inclusive nosso parceiro no projeto de melhoramento. Ela é utilizada para plantios comerciais. Então, aqui na foto a gente pode ver no lado esquerdo plantas então vindas de embriões somáticos, e no lado direito, então, plantas vindas de embriões cigóticos. Aqui a diferença de plantas já é assim, olhando assim, já é muito, muito grande. A gente vê as plantas embriogênicas bem mais perfilhadas. É claro que elas foram selecionadas, né, então são de clones de plantas já superiores, mas a diferença chega a 30%, 40% a mais de produção nas mudas vindas, então, de embriogênese somática, mostrando, então, a importância da técnica e o valor da técnica aplicado comercialmente. Com relação, então, agora aos projetos da Embrapa, vigentes no momento, a gente tem, então, projetos no laboratório, sendo executados, então, de macroprogramas da própria Embrapa e do CNPq também. Então, a gente, como cultura de tecidos, a gente trabalha sempre como uma ferramenta ligada a programas de melhoramento genético. Então, a gente tem programa de melhoramento genético de erva mate, de pupunha, de pinos, e a gente também trabalha num projeto de gabiroba, onde a gente está fazendo a prospecção dessa espécie nativa florestal, frutífera, e a gente faz, então, também uma parte de propagação com ela, além do projeto Nexus, que é um projeto também voltado a pequenos produtores do litoral paranaense, baseado na pupunha também. Bom, então, com relação ao pinos, o principal objetivo dentro do projeto é a clonagem de pinos de indivíduos selecionados no programa de melhoramento. Esse programa de melhoramento, vale a pena lembrar que ele é um conjunto, ele ocorre de forma em conjunta com várias empresas do setor, num projeto cooperativo chamado FUNPINOS, liderado pela pesquisadora Ananda Guiar, que é a melhorista do projeto da Embrapa.
As principais espécies, então, trabalhadas no nosso laboratório são o Teda, o Caribeia hondurensis e o híbrido dele com o Eliote. As técnicas utilizadas, principalmente, então, a embriogênese somática, para a qual a gente está tentando desenvolver protocolos para essas espécies, e a gente tem micropropagação de segmentos nodais também. Então, o primeiro trabalho que a gente começou com embriogênese somática, ele começou lá em 2016, numa dissertação de mestrado, a gente tem sempre parceria com a Universidade Federal do Paraná, nesse caso com o programa de pós-graduação em agronomia. Então, lá atrás a gente fez a indução de massas embriogênicas a partir de zigotos, de embriões zigóticos, obteve massas pró-embriões, e ali na segunda linha, então, a gente pode ver a formação de embriões somáticos nas massas embriogênicas, tá? Infelizmente, esses embriões a gente não conseguiu germinar, eles não eram normais, e por isso, então, a gente continuou o trabalho. Aí, então, uma segunda parte do trabalho foi a dissertação da Maitê, onde a gente também conseguiu induzir a formação de massas embriogênicas, induzir a formação de embriões, e a gente, então, nesse trabalho conseguiu otimizar o meio de cultura, isso para Caribeia hondurensis, tá? Otimizar o meio de cultura, avaliou o efeito de genótipo, então a gente conseguiu, dentro do programa de melhoramento, selecionar materiais que respondem melhor à técnica e descartar outros que não formaram essas massas embriogênicas, e também a gente fez a seleção da melhor janela de coleta do material, ou seja, em que estágio do embrião ele melhor responde para a formação de massa embriogênica e para futura, então, maturação e conversão em embriões, dos embriões em plântulas. E agora, então, a gente tem uma dissertação que está em andamento, que é no programa de pós-graduação em Engenharia Florestal, da UFPR também, onde a gente obteve, então, de novo, a formação de massas embriogênicas, e a gente está agora trabalhando mais na parte de maturação, então, de transformar, então, no desenvolvimento desses embriões. E a gente começou também, paralelamente, a fazer a parte da criopreservação dessas massas para entrar no programa de melhoramento, como eu mostrei anteriormente. Além disso, então, a gente tem uma outra dissertação em andamento, onde a gente faz, então, um estudo da expressão de genes ligados à embriogênese como forma de controlar o processo de maturação e formação dos embriões normais. Então, esse controle ele é feito através da expressão de genes que já se sabe que são ligados à embriogênese somática. A gente usa para isso a técnica de qPCR, então, para avaliação da expressão. As vantagens dessa técnica, então, é que a gente consegue um número de embriões por linhagem muito grande, então uma clonagem muito grande, em um curto espaço de tempo, como mostrei, ela é capaz de diminuir bastante o tempo de melhoramento, do melhoramento genético, um armazenamento por período indefinido, se a gente considerar a criopreservação das massas. As limitações, então, são genótipo dependente, então não vai funcionar, a gente não consegue clonar todo o material que a gente quiser. Até o momento ela é possível apenas para algumas espécies de pinos, então nem todas as espécies têm protocolos de embriogênese somática, isso não só no Brasil, estou falando no mundo em geral. Eles têm problemas ainda com taxas de conversão dos embriões, e isso a gente está enfrentando no laboratório, então a gente consegue massa, consegue induzir, consegue multiplicar, mas a conversão dos embriões ainda é problemática, e as taxas ainda são relativamente baixas em muitos casos, e claro, tem a necessidade de estrutura de laboratório e de mão de obra especializada. Além disso, então, a gente desenvolveu alguns protocolos de micropropagação, que é então a propagação por segmentos nodais, onde então a gente introduz o segmento nodal no meio de cultura, faz a propagação, e aqui, no caso, na foto do meio, a gente vê um enraizamento. Esse foi para Pinus tecunumani, que não tinha nada publicado. A taxa de enraizamento ainda é pequena, foi baixa, ainda é um problema para a gente. A mesma coisa que no segundo, onde a gente publicou esse ano, então, um trabalho, um comunicado técnico sobre a micropropagação do Caribeia hondurensis, que também a gente conseguiu uma taxa muito boa de micropropagação dele, inclusive com capacidade de conservação in vitro, porque ele pode permanecer vários meses nesse mesmo meio de cultura sem
sem ser necessário o subcultivo, mas a gente ainda tem problema com o enraizamento dele, que é um problema realmente recorrente nas espécies de pinos. Além disso, então, com pinos, a gente publicou esse ano um comunicado técnico sobre a metodologia de descontaminação e germinação de sementes de pinos, então, para acelerar, uniformizar essa germinação com a utilização, então, de peróxido de hidrogênio anteriormente à germinação das sementes. Além desse trabalho, então, com a pupunha, a gente trabalha dentro do programa de melhoramento genético com a parte de embriogênese somática. A gente utiliza, então, os protocolos para fazer a nossa própria clonagem do material selecionado. Quem faz isso, quem está à frente também é uma bolsista de pós-doutorado, a Franciele, onde a gente utiliza, então, basicamente a técnica do Steinmacher, aquela que eu falei anteriormente, a partir de meristemas de perfilhos. Então, a gente conseguiu, até o momento, a gente obtém, então, os calos embriogênicos, as massas embriogênicas, e consegue, então, obter plantas enraizadas in vitro e em casa de vegetação. Bom, aí outro desafio nosso muito grande sempre foi a erva mate. A erva mate, ela possui, ela é conhecida por ser de difícil introdução em cultura de tecidos, ela tem muito problema de contaminação. Então, a gente começou os trabalhos já há uns 10 anos com segmento nodal, que teoricamente seria a técnica mais fácil, mas a gente consegue introduzir in vitro, e ali, depois de 3 ou 4 subcultivos, aparece muita contaminação, inclusive, principalmente endofítica, que acaba por matar, então, o material. Bom, a gente tentou algumas técnicas, então, para tentar reverter ou contornar esses problemas. Uma delas foi o estabelecimento de meristemas apicais, introdução por meristema apical, então, como mostrado aqui. Então, a gente conseguiu uma taxa, na verdade, de 14% de brotação, de brotação, então, a partir desse material, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer a multiplicação in vitro. Então a gente otimizou o meio de cultura para a introdução, mas não, e aí acabou o mestrado da Jéssica, a gente acabou que não deu continuidade a esse trabalho dessa forma aqui, tá? O que a gente fez também, mudou de estratégia, foi a gente resolveu tentar a embriogênese somática, pensando que, como a gente sabe que um dos grandes problemas é a contaminação endofítica, e a gente sabe que em folhas, normalmente os endofíticos estão em menor quantidade, e a gente tentou a partir de folhas de casa de vegetação, então dos materiais selecionados no programa de melhoramento pelo IVAR, a gente testou, então, a indução de calogênese, tentando, então, buscando massas embriogênicas a partir dessas folhas. Como mostra na figura aqui, então, a gente conseguiu obter calos a partir de folhas, e a gente vem tentando otimizar esses calos há muitos anos, para que eles sigam uma rota metabólica, ou de organogênese, ou de embriogênese, e até o momento a gente consegue replicar os calos, mas a gente ainda não conseguiu obter embriões ou brotações. Como mostra ali naquele gráfico ali, uma coisa que a gente fez também foi selecionar dentro dos clones que ele tem, de vários já testados, alguns que respondem melhor à técnica, ou seja, que formam então uma quantidade maior de calos. A gente otimizou, então, o meio, como eu falei, com várias concentrações e tipos de citocinina, e como a gente vê essa formação de calos, e ela não só uma rota metabólica, então a gente fez um estudo, que foi até uma tese de doutorado da Renata na UFPR, na produção vegetal, para estudar, então, que compostos que tem dentro desse calo de erva mate, pensando que a erva mate é uma espécie conhecida por muitos metabólitos secundários de interesse. Então, será que é possível produzir esses metabólitos secundários nesses calos de erva mate? Esses estudos preliminares mostraram que sim, que os calos produzem, e que, inclusive, a gente consegue manipular a concentração e o tipo de
de metabólito de acordo com ilicitores. O único problema ainda, o maior problema da técnica é a velocidade de crescimento dos calos. Então, atualmente, a gente estuda para ver se a gente consegue fazer com que eles cresçam mais rápido, por exemplo, utilizando bioreatores. Tá? Aqui, rapidamente, para ilustrar, é uma espécie, a gabiroba é uma espécie nativa, frutífera, que vem sendo estudada também pela Embriogênese pela Embrapa Florestas, como forma de fazer uma prospecção dessa espécie, e a gente conseguiu, então, em parceria com a UFPR, com a Departamento de Botânica, então, a gente desenvolveu um protocolo inteiro de micropropagação para ela, então, desde a introdução por segmento nodal até a aclimatização das plantas. Então, esse foi publicado esse ano na forma de artigo, e também tem um comunicado técnico a respeito desse assunto. Bom, aí, então, para finalizar, só mostrando, então, agora um outro... Como a gente sempre teve muitos problemas com contaminação e com bactéria endofítica, e isso para a cultura de tecidos, desde o início da cultura de tecidos, foi sempre um problema muito grande. A gente resolveu, enfim, os pesquisadores da área resolveram, então, há alguns anos, vem trabalhando no sentido de tentar isolar esses organismos e ver se, na verdade, eles não têm funções importantes. Afinal de contas, se eles vivem dentro da planta, provavelmente eles tenham, sim, funções importantes e de valor para a planta, né? Então, há alguns anos, a gente também vem tentando fazer o isolamento de bactérias endofíticas que possam vir a ter interesses como promotoras de crescimento. Então, a gente começou esse trabalho justamente com a erva mate, que era uma das que mais apresentavam aqui. Vocês podem ver, inclusive, ali, essa bactéria identificada é uma agrobactéria, inclusive, que vive dentro de tecidos de meristema apical de erva mate. Então, aí, se a gente isolou também de erva mate um Bacillus megatherium, que aqui a gente mostra, então, a gente fez um estudo, ele produz uma auxina, uma quantidade alta de auxina, e ele foi em feijão, em plantas de feijão, então ele promoveu o enraizamento e o desenvolvimento inicial de mudas. A gente fez também um trabalho de isolamento de bactérias endofíticas de eucaliptos, porque eu não estou mostrando aqui trabalho de eucalipto, porque no momento a gente não está trabalhando com essas espécies, mas a gente trabalhou já com eucalipto e isolou, então, de plantas de micropropagadas, algumas bactérias, e aqui a gente também foram selecionadas pela produção para um resultado no enraizamento e no desenvolvimento inicial, na germinação e desenvolvimento inicial de mudas de feijão também. Aqui a mesma coisa, então, e aí esse trabalho aqui com bactérias endofíticas, aí a gente mudou um pouco o foco, a gente ganhou uma força muito grande quando entrou a Crisley da Silva, que ela é responsável, ela é a microbiologista do laboratório, e aí então ela mudou. Agora ela faz, na verdade, toda uma coleção de bactérias endofíticas, e que então aumentou em muito o potencial do trabalho, né? Aqui, por exemplo, é de jabuticabeira, que a jabuticabeira é uma mirtácea, então a intenção é testar depois essas bactérias para outras mirtáceas, por exemplo, o eucalipto, e aqui então a gente mostra o efeito de algumas dessas bactérias na germinação e desenvolvimento inicial de mudas da própria jabuticabeira, onde teve efeito positivo em várias das características analisadas. A mesma coisa, então, é feita para o Pinus, é uma dissertação de mestrado da Darian, em parceria no mestrado de produção vegetal com a professora Kátia e a Regina da Embrapa, onde, então, elas testam, foram isoladas mais de 50 bactérias de acículas de Pinus, que são testadas, então, para enraizamento, tanto em cultura de tecidos, quanto para germinação inicial de sementes de pinos e para enraizamento de estacas em casa de vegetação. Voltei. Bom, então, com relação, na verdade, aos principais desafios da cultura de tecidos, eu deixei esse slide por último, esses slides por últimos, porque, na verdade,
a gente continua, vocês vão ver que, se a gente pensar, continuam sendo os mesmos ainda desde lá do começo da cultura de tecidos, né? Que então não importa quão excelente é um genótipo é do ponto de vista do melhoramento, se ele não puder ser propagado vegetativamente de maneira econômica, ele não é viável diretamente como um clone. O sucesso da clonagem, através das técnicas de cultura de tecidos, são extremamente dependentes do genótipo. A comercialização em larga escala de mudas vindas de micropropagação ainda permanecem aquém da capacidade de produção e da demanda do mercado para espécies florestais. Entre as principais causas estão as dificuldades intrínsecas das próprias técnicas, quando essas são transferidas, então, de escala laboratorial para comercial. Por esse motivo, também o custo unitário de muda para as várias espécies ainda é relativamente alto, quando a produção se limita a pequenas quantidades. E ela ainda é, sim, influenciada pela quantidade sanitária da planta-mãe, por altas taxas de contaminação, necessidade de otimização de protocolos para cada espécie, dentro da espécie para genótipo, controlado pelo ambiente do laboratório, e o que onera muito, então, o processo. Com relação à nossa equipe, então, a gente como pesquisadores da Embrapa, tem eu e a Regina Kissing, que somos na área de cultura de tecidos, tem a Crisli da Silva, que é a microbiologista, responsável, então, por toda essa parte de bactérias endofíticas. Aí tem o nosso apoio técnico da Daiane Rigoni, que é a analista, e da Janaína, que é assistente do laboratório, e de parceiros, então, a gente tem muitos parceiros na Universidade Federal do Paraná, na PUC, então, a Marguerite, o Bess Palhoque, o Cícero Deschamps, a Kátia Zufelato, o Bruno, a Giovana Bonfim, o Carlos Socola, a Vânia Vicente. A gente também tem como parceiro muito forte na Pupunha o Márcio Franchetti, da Vivetec, a Sandra Cabel, da PUC do Paraná, e além de, claro, do apoio de muitos alunos de graduação e pós-graduação, principalmente da PUC, do UFPR e da Universidade de Positivo, envolvidos nesses projetos e nesses estudos, tá? Então, aqui é uma bibliografia citada básica, e muito obrigada pela atenção. Não te ouço. Agora deu. Não estou ouvindo, Paulo. Meu microfone está fechado, desculpe. Eu estava fechando, eu abri antes, acabei fechando. Vamos voltar naquela tela sua, tá? Você tirou, né? Mas tudo bem. Não, posso Ficou bastante colocar tempo aqui. aí coloca só a última tela, só para o pessoal anotar os seus contatos. Eu vou pedir também para o Guilherme colocar o site da Embrapa aqui embaixo, que é Embrapa Floresta, você ter acesso a tudo que eu falei. Está aí, ó, embrapa.br/florestas, tá? Se você quiser saber tudo que a Juliana falou e que eu falei no começo sobre a biblioteca da Embrapa, está aí, embrapa.br/florestas, ok? E aí eu quero só acrescentar que você falou do Fumpinos aí na sua palestra. Nós temos 2 palestras sobre o Fumpinos no site Florestas Online, e nós fizemos no ano passado, no ano retrasado, gravamos 2 palestras sobre o Fumpinos. Então, se você quiser saber mais sobre o Fumpinos, você tem acesso a essas 2 palestras para completar um pouco o que a Juliana falou agora. E eu vou dizer outra coisa, tem perguntas aí, o pessoal já está perguntando, estamos adiantados a hora. Nosso amigo Washington, espera um pouquinho, só vamos fazer as perguntinhas rápidas para a Juliana. Washington, aguenta aí. Vamos lá, primeira pergunta, Guilherme, coloca aí. O Carlos Roberto de Lima pergunta, já vou enviar meu questionamento. Logo no começo já perguntou. Ele lembrou uma coisa importante também. Aqui no Mato Grosso do Sul, Gabiroba é Guavira, né? O pessoal chama de Guavira. O que a Embrapa Florestas possui de pesquisas com silvicultura, manejo e melhoramentos com espécies nativas do semiárido nordestino? Como posso obter essas informações? No semiárido nordestino, infelizmente, agora eu não vou poder te dizer assim de pronto, não vou saber te responder de pronto. Eu posso pegar o contato e depois te responder isso mais especificamente. Tá, com então... espécies nativas, não vou saber dizer. Então, tá ok. Então, o Carlos Lima coloca o seu e-mail aqui para a Juliana depois te responder. Uhum. Beleza? Então, vamos lá. Próxima pergunta de quem que é? Da Daniela Flávia.
Bom dia, Juliana. Como você acredita que a biotecnologia pode contribuir na resolução de problemas abióticos do eucalipto, como o estresse hídrico? Bom, aí depende do que ela entende por biotecnologia, se ela está falando da parte de transformação genética ou se ela está falando de geral, porque a gente pode considerar a própria cultura de tecidos como biotecnologia, né? Mas então, se ela estiver falando na parte de transformação genética, já existem vários estudos mostrando, então, que tem plantas que a gente pode obter, então, com maior resistência, sim. Os estudos têm que ser feitos com cuidado, tem que ter muito estudo, porque às vezes o resultado de plantas, então, em casa de vegetação, em pequenas áreas, não é o mesmo que a gente observa no campo, principalmente por se tratar de uma espécie perene, né, que vai ficar muito tempo no campo, mas existem resultados muito promissores, sim. Então lá, temos mais uma pergunta, então agora vamos lá, Guilherme, quem é a próxima pergunta vem do pessoal da Florestal BR. Lembrando que nos exemplos de espécies florestais não madeireiras, faltou o exemplo notável da seringueira, primeira espécie florestal amazônica domesticada. Tem estudos da seringueira, Juliana? Então, na verdade, até eu ia citar também a seringueira, eu acabei deixando de fora, me desculpe realmente pelo tempo, porque eu mal consegui dar conta de falar o que eu ia falar ali, até quando eu coloquei tinha até no slide ali dos produtos que são não madeiráveis, estava inclusive a borracha ali, eu acabei tirando porque pensei, vai suscitar perguntas e eu não vou ter, ou enfim, vai abrir para falar muita coisa que eu realmente não tenho tempo de falar agora, né, então eu realmente deixei ela de fora, não me preparei para falar sobre a seringueira, mas com certeza é um caso que merece atenção, né. Uhum. Juliana, eu consigo entrar no site site que a gente colocou, embrapa.br/floresta, eu consigo achar tudo isso no site? Achar as pesquisas que estão sendo feitas, áreas que estão... Sim. Isso. Uhum. Aqui você falou agora que você não tem na mão, mas se a pessoa quiser entrar agora no site da Embrapa Floresta, ela consegue localizar. Nas publicações da Embrapa, né, tudo que for, inclusive se falou no começo, né, Paulo, de todas as publicações que a gente tem da Embrapa, tem vários materiais que estão disponíveis, sim. Uhum. Ok, vamos lá, tem mais uma pergunta, Guilherme? Mais uma pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui, acabou de chegar aqui. Colocou ali, tá lá, Aline Ritter. Existe um trabalho em andamento com mini estaquia da Gabiroba? Eu não falei na mini estaquia porque, na verdade, a gente não... Como eu estava falando mais da cultura de tecidos, mas tem um trabalho, sim, também, que foi feito com a professora Kátia Zufelato, a gente fez, inclusive, foi um mestrado, onde foi feito várias técnicas, foram testadas várias técnicas de macropropagação de gabiroba também, e, entre elas a mini estaquia, sim. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Juliana, eu estou lendo aqui, parabéns, até a Cristiane Helm, nossa amiga, palestrante, nossa... Minha amiga. A Cristiane está dando parabéns, Juliana, excelente palestra, cheio de parabéns, cheio de perguntas aqui, mas o nosso tempo está adiantado. Eu queria agradecer, Juliana, a sua palestra foi ótima. Eu realmente aprendi muito, porque eu não sabia quase nada sobre isso. Obrigada. Fiquei sentadinho aqui, o pessoal da suíte está me vendo, tá aqui. Mas tudo bem. É muito bom saber, é muito bom esse conhecimento que você passou para a gente. É bom. Nós trabalhamos no setor florestal, sabemos mais informações de tudo que a Embrapa faz de bom e esse trabalho magnífico que vocês fazem aí, e você principalmente, Juliana, muito obrigado pela sua palestra. Eu quero agradecer também, Paulo, agradecer a todo mundo que me assistiu e dizer que meu e-mail está ali, a gente está disponível, e-mail, telefone, qualquer pergunta, a gente é uma empresa pública, qualquer pergunta que vocês tiverem que eu puder responder, no que eu puder ajudar, a gente está à disposição. Obrigada, tá?